Bom, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula. A gente vai dar continuidade aqui aos estudos, né? Na aula passada a gente fez o balanceamento por oxirredução, né? A gente entendeu algumas coisas. Eu quero, eu peço perdão assim por causa do vídeo ter sons externos, né? É vizinho, é carro de som, sabe? Estou ainda montando o meu estúdio. Bom, vamos lá. A gente vai dar seguimento aqui ao nosso estudo. Na aula passada a gente falou sobre o balanceamento, de por oxirredução. Nessa aula a gente vai dar uma introdução já à parte de eletroquímica, que vem a ser então o estudo da eletroquímica ou das reações de óxido-redução, as reações redox. Bom, a eletroquímica, é a parte da química que ela vai estudar justamente isso, o comportamento elétrico das reações químicas, como que os elementos vão interagir para doar ou receber elétrons, e a gente vai justamente quantificar isso. Então, existem dois processos. Existem os processos das pilhas, onde uma reação química ocorre, e a partir dessa reação é produzida a energia elétrica, certo? Então, é um processo que ele é espontâneo, ocorre naturalmente. O que ocorre, por exemplo, no celular, no celular ele está lá carregadinho, bonitinho, então ali é um processo, a bateria dele está tendo uma reação química, certo? Só que essa reação ela tem um tempo. Então, essa reação química ela vai reagir, que no caso é as pilhas, de maneira espontânea e vai produzir energia elétrica. O que acontece então quando o celular descarrega? A gente vai lá e carrega. A gente vai lá e carrega, não é? Esse já é um processo não espontâneo, que no caso é a eletrólise. É quando você atribui uma energia elétrica para produzir uma energia química, ou seja, você vai carregar essa bateria. Então, qual é a reação aqui? A reação que a gente vai abordar são as reações químicas. Quais? As de óxido-redução. Essas reações vão formar as pilhas, certo? Que é um processo espontâneo, e a eletrólise, que é um processo não espontâneo. Então, como que funciona? Como que a gente vai ver o funcionamento químico, de uma pilha? Bom, a gente vai dar só uma leve revisãozinha aqui dos conceitos fundamentais, certo? Primeiro, o que é oxidar, o que é reduzir. O processo de oxidação de um metal ou de um elemento, ele se dá pela perda de elétrons. Então, na reação química de oxidação, um elemento ele vai perder elétrons e, consequentemente, outro irá receber. E nesse processo que vai ser gerado a reação de óxido-redução. Então, quem oxida vai doar, vai dar os elétrons, e quem reduz vai receber esses elétrons, certo? É um processo simultâneo, enquanto um perde, o outro ganha, certo? Então, como é que vai ser feita essa reação de óxido-redução? Quem é que está reduzindo e quem é que está oxidando? Notem que tá aqui os elementos da reação. Isso aqui é chamado de semi-reação, certo? São os, digamos assim, os reagentes, Então isso aqui está mostrando um elemento que está reduzindo. Nota que ele é um íon, certo? Do magnésio, é um íon 2+, ele está recebendo 2 elétrons e está se tornando neutro. Já o zinco, ele está neutro, ele vai perder 2 elétrons e se tornar um íon. Então, esse é um processo que é simultâneo. Deixa eu até montar aqui a reação global. Certo? É como se fosse um processo de soma. A gente vai somar aqui essa equação química. Então, o que está no lado dos reagentes, a gente vai colocar no lado dos reagentes, o que está no lado do produto, a gente vai colocar nos produtos. Observem aqui essa setinha. Elementos iguais que estão em lados opostos, tá certo? Eles são descartados.
certo? Quais são os elementos iguais aqui, ó, que a gente tem antes e depois da seta? Se eu olhar para a reação aqui, ó, de redução, certo? Aqui no meu reagente, ó, no processo de redução, eu tenho magnésio e tenho elétron, certo? Na minha outra reação de oxidação, no lado aqui dos produtos, eu tenho magnésio e elétron? Não, eu só tenho elétron. Ou seja, o elétron é o único elemento aqui, é o único termo que eu tenho igual no lado do reagente e igual no lado dos produtos. Se eles são iguais, eu posso descartar eles, certo? Vai sobrar o quê? Vai sobrar aqui, ó, o zinco mais o magnésio, certo? Bota a setinha, ó, da reação. Aqui são os meus reagentes, o zinco neutro e o magnésio iônico. Vou formar o que? O zinco ele não está o quê? Perdão, o zinco não está oxidando. Então se ele está oxidando ele vai perder elétron, vai formar aqui, ó, o Zn2+. E o magnésio que recebeu os 2 elétrons vai formar o magnésio neutro. Pronto. Essa aqui, ó, é a minha reação, é a minha equação global, certo? É isso aqui, ó, é que é a minha reação de oxirredução, certo? Quantos elétrons o zinco perdeu? Quantos elétrons o magnésio recebeu? Nesse processo aqui, ó, quem está reduzindo e quem está oxidando. Bom, já falei aqui, ó, quem é que está oxidando e quem está reduzindo. No caso, ó, o zinco, ele passou, ó, de NOx 0 e passou a ter NOx 2+, certo? Ou seja, ele aumentou o seu NOx. Se ele aumenta o NOx, ele oxida. Então ele oxidou, certo? Perdão aí pelo barulho. O magnésio, o que aconteceu com o NOx dele? Ó? Era 2+, passou a ser 0. Então o NOx dele diminuiu, certo? Se diminuiu o NOx, ou seja, ele reduziu, certo? Bom, o zinco que oxidou, essa oxidação aqui só ocorreu por quê? Porque o magnésio reduziu, correto? Então, a oxidação do zinco, ela causou a redução do magnésio. Se a oxidação causou a redução do magnésio, então eu posso dizer que o zinco, ele é chamado de agente redutor. Por quê? Quem oxida promove a redução do outro elemento. Então ele é o causador. Então o magnésio ele só está reduzindo porque o zinco está oxidando. É um processo que é espontâneo e simultâneo. Então quem oxida é o agente redutor e quem reduz. Olha, para o magnésio reduzir, alguém tem que oxidar. Então ele está causando a oxidação de alguém. No caso do zinco. Então o magnésio ele é o agente oxidante. Então quem oxida é o agente redutor e quem reduz é o agente oxidante. São processos que são simultâneos. Então a gente tem que entender isso aqui, a gente tem que saber isso aqui para na hora não se confundir, certo? Então o zinco ele oxida, ou seja, ele perde elétrons, e essa perda de elétrons, os elétrons não vão ser eliminados, não vão ser destruídos, eles não vão deixar de existir, eles não vão ficar no relento, né? O que é que vai acontecer com esses elétrons? Alguém vai pegar eles. Geralmente é quem está faltando, que está com algum tipo de carência de elétrons. Então, se o zinco oxidou e perdeu esses elétrons, quem é que vai receber eles? É quem está reagindo, que no caso é o magnésio. Então, se o magnésio está precisando de elétrons, quem oxida doa esses elétrons para quem está reduzindo, certo? Então, o zinco perdeu 2 elétrons, o magnésio ganhou 2 elétrons, ou seja, o zinco oxidou, então ele é o agente redutor, porque a sua oxidação
causa a redução do outro elemento. O magnésio, ele reduziu, correto? Ou seja, para ele reduzir, ele teve que ganhar elétrons, certo? Mas para ele ganhar elétrons, outro elemento teve que oxidar. Então ele causou a oxidação do outro. Então o magnésio é o agente oxidante, certo? Bom, agora a gente vai ver essa aplicação todinha aqui numa pilha. Como é que funciona? Bom, aqui ó, a gente já vai estudar um pouco mais sobre as semicélulas e como é que é a reação em uma pilha, né? O que é que está acontecendo, quem vai estar oxidando, quem vai estar reduzindo, a gente precisa conhecer, porque vendo essa ilustração dessa maneira, a gente não tem como saber quem está reduzindo, quem está oxidando, quem é que vai reduzir, quem é que vai oxidar. Para isso, a gente precisa conhecer os elementos que estão reagindo, e assim a gente vai identificar a partir do seu potencial de redução, identificar quem é que vai reduzir e quem é que vai oxidar. Esse potencial aqui é o meu potencial padrão de redução, ou seja, a tendência que determinado elemento tem de reduzir, ou seja, de ganhar elétrons. Quando eu coloco dois metais para reagir, né, um com o outro, alguém vai ter que perder para que o outro ganhe. A diferença vai ser em quem? No seu potencial. O potencial é que vai mostrar se esse elemento ele gosta muito de receber elétrons ou se ele gosta pouco. Ou seja, quanto mais positivo for o potencial, mais, né, ele gosta de receber esses elétrons, mais redutor ele se torna, digamos assim, né? Então, quanto mais negativo, e quanto, né, se negativo for, menos ele gosta de reduzir. Então, nesse caso aqui, só pela essa diferença de potencial aqui, a gente já consegue identificar quem está reagindo, ou quem é que vai reduzir e quem vai oxidar, certo? Então, como que a gente vai fazer esse processozinho aqui, aqui eu tenho mais 0,34, isso para o cobre. O cobre reduzir, ele tem esse potencial aqui, mas para o zinco reduzir, olha o potencial dele aqui, é negativo, ou seja, a tendência dele de reduzir é muito pouca. Então, o que a gente faz? A gente inverte essa equação, certo? Em vez do zinco estar aqui, reduzindo, a gente vai colocar o zinco como oxidando, certo? E assim a gente vai inverter essa equaçãozinha. Bom, como que eu vou fazer isso? É a mesma reação, né? Só vou eliminar essa semi-reação. O zinco que está aqui no produto, eu vou colocar ele aqui agora no meu reagente. É o zinco 0, setinha, porque ele vai estar agora oxidando. Quando ele perde esse elétron, que está neutro, ele vai formar um íon, o zinco 2+, mais os dois elétrons que ele perdeu, certo? Bom, se ele oxidou, o que é que vai acontecer com esse padrão aqui, Ele também vai ser alterado. Estava negativo, ficou positivo. Vejam só, o valor não ficou maior. Ficou positivo, então, mostra que a tendência dele realmente é de oxidar e não de reduzir, certo? Então isso aqui já é o primeiro processo. Agora eu já sei quem está oxidando e quem está reduzindo. Nesse caso aqui, o zinco que está aqui nessa semicélula aqui, ele vai perder elétrons e o cobre vai ganhar. Então o que está acontecendo? Aqui, a barra de zinco, como é que está o processo de meio assim? Aqui eu tenho uma barra de metal de zinco e aqui eu tenho a outra barra de metal em outra solução, né? Essa barra aqui é de cobre. Essa barra de zinco, ele está imerso em uma solução, né, de sulfato de zinco. E o cobre, ele está imerso em outra solução de sulfato de cobre. Eu preciso dessa solução. Aí eles são unidos, por um fio elétrico que vai fechar aqui o circuito com essa lâmpada.
Mas para isso aqui funcionar, eu preciso de um intermediário, que é chamado de ponte salina. É essa ponte salina aqui, ó, que vai fazer a passagem dos íons, né? Pelo fio vai passar os elétrons e pela ponte salina vai fluir os íons. E assim eu vou fechar o meu circuito e a pilha vai funcionar, correto? Então, se eu já sei aqui, ó, quem vai oxidar e quem vai reduzir a partir dos padrões de redução que é tabelado, certo? Essa informação, a própria questão, o enunciado, ela vai oferecer para vocês. Se não tiver isso aqui, não tem como a gente responder. E a partir daí, a gente vai fazer todo o cálculo para saber, né, o processo. O que é que vai acontecer agora, certo? Bom, os elétrons, eles estão saindo daqui, ó. Os elétrons estão saindo, estão seguindo esse sentido. Está saindo elétron do ânodo, né, do zinco, e eles estão vindo para onde? Para o meu cátodo. Aqui, ó, tá saindo elétron. Se os elétrons estão saindo daqui, ó, tá vindo o que? Tá vindo um acúmulo de elétrons aqui. Vai ficar cheio de elétrons. O elemento aqui não está neutro, né? O cobre metálico está neutro, né? As cargas, né, eles se neutralizam, né? As cargas negativas, elas vão interagir com as cargas positivas e vão neutralizar o átomo. Aqui ele já está neutro. O que está acontecendo aqui agora? Como os elétrons estão saindo do zinco para o cobre, está tendo um acúmulo de cargas negativas ao redor dessa barra de ferro aqui, dessa barra de cobre. Ou seja, está tendo um acúmulo de cargas negativas, está faltando o que? Cargas positivas. Da onde é que ele vai tirar essas cargas positivas? Cada onde vai tirar da solução. Essa barra de cobre, ela está imersa em uma solução de sulfato de cobre. Aqui, ó, tem íons cobre 2+, e o de sulfato, SO4 2-. Então, aqui, ó, esses íons aqui de cobre da solução, 2+, o que é que vai acontecer? Eles vão se prender a esses elétrons que estão acumulados aqui na barra. Aí sim, ó, vai sair íon e vai fechar aqui, ó, tornando ele neutro. Ou seja, o cobre que está na solução, ele vai passar a ser cobre metálico aqui, ó, na barra. Tem um acúmulo de elétrons, então esses íons que estão soltos, estão livres aqui na solução, eles vão se prender a esses elétrons da barra, certo? Se está saindo cobre daqui, a solução ela vai ficar o quê? Vai ficar mais fraquinha, né? Tá saindo cobre, então, ó, os íons do sulfato eles vão ficar livres, vai ter um excesso de íons sulfato aqui, tudo bem? Então, o que é que vai acontecer aqui, ó, com a barra de zinco? Eu sei que a barra de cobre, por ter mais elétrons, vai ter um acúmulo de cobre metálico nessa barra. Então, essa barra aqui, ó, ela vai aumentar a sua massa, né? Vai ter uma massa maior, porque vai sair cobre da solução e vai se prender à barra. E o que é que vai acontecer com a barra de zinco? Ó, a barra tá lá, os elétrons com essas cargazinhas positivas neutralizando, certo? Se esses elétrons estão saindo, não é os elétrons que prendem o metal. Como é que funciona a ligação metálica? Um mar de elétrons, ou seja, aqui tem um mar de elétrons cheio de núcleos, né, dos metais. Esses núcleos estão só viajando nesse mar. À medida que esses elétrons estão saindo, o que é que vai acontecer com o núcleo? Ele não vai ter o que prender eles. Eles vão estar ali, vão estar soltos. Então, se não tem nada prendendo esses íons aqui, esses metais, a barra, o que é que vai acontecer? Eles vão sair também. Eles vão começar a cair. Ó, aqui a barrazinha, ó, os elementos. Tem os elétrons e o zinco. À medida que os elétrons estão saindo, o zinco, que estava preso à barra, ele vai passar para onde? Vai para a solução. Ou seja, agora aqui na solução, ela vai ter um acúmulo de cargas positivas. Aqui na solução vai ter um acúmulo de carga negativa, por causa do sulfato, vai sair o cobre para a barra, vai ficar na solução só o sulfato. Então vai ter um acúmulo de cargas negativas.
Já aqui, ó, na solução do zinco vai ter um acúmulo de cargas positivas, porque o metal que estava preso aqui, ó, aos elétrons, ele vai começar a se soltar. Não vai ter nada prendendo ele mesmo, que prendia eles os elétrons, e se os elétrons não estão mais aqui, o metal começa a vir para solução. Aqui vai ter um acúmulo de cargas positivas, justamente por causa do metal que estava na barra. Então o metal que estava na barra vai para a solução, já que perdeu os elétrons que os prendiam. Esses elétrons se acumulam na barra de cobre, ou seja, vai ter um acúmulo de cargas negativas. Então, como a carga negativa é atraída, né, o cobre metálico que estava aqui na solução, cobre na solução, perdão, ele vai se unir ao cobre da barra, certo? Então, enquanto a barra de cobre aumenta sua massa, o que acontece com a barra de zinco? Ela diminui. Então aqui, ó, vai ter uma diminuição da barra, ela vai ser consumida, ela vai ser corroída, digamos assim. Então aqui vai ter um aumento de massa e no outro lado vai ter uma diminuição de massa, um acúmulo de cargas positivas. Sim, professor, mas e essa ponte salina, ela serve para quê? Justamente para isso, para ela neutralizar essas cargas. Essa ponte salina ela tem um sal nela, né? Ela é constituída de sais. Então, geralmente aqui nesse caso aqui, ó, é o cloreto de potássio. Então, esses sais, né, eles vão se ionizar também. A carga negativa, ó, do cloreto, ela vai vir pela ponte salina e vai se unir aqui às cargas positivas dos átomos de zinco que saíram da barra, e assim vai neutralizar a reação. Assim como as cargas positivas vão vir para cá e vão se unir, ó, ao sulfato, justamente para neutralizar essa carga e essa solução, e assim o circuito ele é fechado e ocorre a reação química, no caso ocorre a fechamento do circuito, e assim essa lâmpadazinha ela vai acender, certo? Isso aqui a gente vai fazer o que? Aqui é para ter um voltímetro. Esse voltímetro é o que vai calcular, ó, o potencial dessa reação, que seja justamente esse somatório aqui, ó, desses potenciais. A gente vai saber se essa reação ela é espontânea ou não. Então aqui, ó, é que a gente vai ter a reação global, né? Então eu vou até reescrever ela aqui embaixo, ó. A reaçãozinha de aqui, ó, é o cobre 2 mais 2 elétrons, formando o cobre neutro. Aí o potencialzinho dele, ó, é de mais 0,34. Aí, ó, a semi-reação do zinco metálico vai formar o que? O íon de zinco, 2 mais 2 elétrons. O potencialzinho dele que a gente achou é mais 0,76. Agora a gente vai fazer aqui a reação global e assim identificar o potencial padrão dessa reação, certo? Assim como no exemplo anterior, itens iguais em lados opostos das equações, né, de reagente e produto são cancelados. Veja que eu tenho elétron no meu reagente e tenho elétron no meu produto. Então aqui, ó, é eliminado, e assim eu consigo fazer a reação completa, o somatório. Então vai ficar o que, ó? Zinco mais o cobre 2 vai formar o que? O zinco 2 mais o cobre neutro. Qual que é o potencial padrão? A gente vai somar, né? 4 mais 6, 10 vai 1, 10 e 1, 11, vírgulazinho aqui, ó, vai ser 1,10 volts. Esse aqui, ó, é o meu potencial padrão para essa reação, certo? Tudo isso aqui, gente, é tabelado. A gente vai ver todo esse processo, né? Na próxima aula eu vou trazer mais sobre isso aqui e uns exercícios para a gente montar as equações, né? Até porque vai ser o assunto da nossa prova, viu? Eu espero que todos
tenham entendido, revisam qualquer coisa, entre em contato, que eu, na melhor maneira do possível, vou tentar ajudar vocês, certo? Então, até a próxima aula.